O Starship, maior foguete já construído, explodiu menos de 4 minutos depois de decolar. Isso foi um sucesso ou uma falha? Essa história tem muitas camadas, podemos olhar do ponto de vista científico, político, comunicacional, mas ninguém quer saber disso, porque o pessoal quer ver é o foguete. Então vamos ver o foguete primeiro. Aí a gente vê o foguete decolando, né? Mas se você olhar alguns minutos depois, o que você vai ter é isso aqui. As of right now, we are awaiting stage separation. Olha lá, o foguete. Where Starship should separate from the Super Heavy booster. Aí eles já estão vendo que, peraí, devia estar separando, mas não está separando. Kate, right now it looks like we saw the start of the flip, but obviously we're seeing from the ground cameras. Aí eles estão dizendo, parece que ele está rodando. Já era para ter separado o foguete. Yeah, it does appear to be spinning, but I do want to remind everyone that everything after clearing the tower was icing on the cake. Dá um replay pra nós. Clearing the tower was As pessoas aplaudiram? Por quê? Aplaudiram. As pessoas aplaudiram o foguete explodindo. A gente vai chegar nisso, Álvaro. Vamos chegar nisso, prometo. Mas, enfim, primeira coisa que a gente tem que dizer, o foguete não era tripulado, tá? Então, ninguém morreu, ninguém se feriu, então eu acho que já é um bom ponto para a gente começar, porque, caso contrário, essa reportagem, esse corte aqui, a gente teria que fazer ele de uma maneira diferente, porque seria uma tragédia. Não foi o caso, o foguete não era tripulado, ninguém se feriu, ninguém morreu. Tá, eu falei lá no começo, dá para olhar isso do ponto de vista científico, político, comunicacional, acho que a gente pode começar pelo científico, dando aqui um contexto, né? Esse foguete aí é o Starship, que foi produzido pela SpaceX, empresa lá privada do Elon Musk, de exploração espacial, e que estava sendo aí muito alardeado por ser o maior foguete já construído, que é o foguete que conseguia levar maior quantidade de carga para o espaço, etc. E a gente também é bom a gente destacar que o fato dele ter explodido não é uma coisa assim tão incomum. Por mais maluco que possa parecer, é uma coisa relativamente comum nesses tipos de testes, especialmente aí o primeiro voo de um determinado tipo de foguete, ter problemas, inclusive explosões. Tá, e isso, na verdade, inclusive, a própria empresa já tinha declarado que se ele conseguir decolar para a gente já ganhou. Então, tem muita gente dizendo que não falhou porque a empresa estava dizendo, a gente só quer decolar, o que vier depois disso é lucro. Daí disso já dá para a gente pegar aqui, Álvaro, e fazer o gancho para a comunicação. Porque se fosse só uma decolagem de um foguete comum, etc., a coisa seria muito diferente. O problema é que o Elon Musk é um cara que ele liga muito a figura dele às empresas e aos projetos, do ponto de vista aí de própria estratégia de comunicação dele. Inclusive, a gente vê nisso até pelo fato de que ele fez questão de se colocar aqui na posição de honra ali no centro de comando. Essa imagem aqui é logo depois do foguete explodir. E você vê que ele fica olhando de um lado para o outro sem nem saber o que fazer, mas ele faz questão de estar ali presente. Posso adiantar uma coisa? Eu acho engraçado você ver o bilionário fingindo que pega no pesado. Isso é uma coisa assim, me lembra muito a história do Dom Pedro iniciando as obras de uma rodovia, Sofia, com uma pá de prata cravejada de rubis dada pelo Barão de Mauá. Pois o Pedro guardou um rancor. Como é que você me dá uma pá na mão de um rei, rapaz? Que chato, mas era moda na época, mostrar que o aristocrata ele também pega no pesado. E o Elon Musk ele segue essa tradição. Tá lá, ele decolou o foguete, ele construiu o foguete, tudo. Ele inventou o foguete, é tudo ele.
Inclusive daí ele vai lá no Twitter, né, dizer que ali, ó, a segunda frase, aprendi muito para o próximo teste de lançamento daqui a uns poucos meses. Como se fosse ele que estivesse projetando. Gente, deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. A ciência é um empreendimento coletivo. Nenhum cientista sozinho faz porcaria nenhuma. Hoje em dia, todo cientista trabalha em grupo, e mesmo se não estiver trabalhando em grupo, ele está construindo em cima do que os outros que vieram antes dele já construíram. Tá? Essa narrativa de... E quando se fala do Elon Musk, ainda mais, porque daí ele se coloca como especialista em carro elétrico, em foguete, em rede social, como se fosse possível uma pessoa ser especialista em tanta coisa diferente. Mas aí, Álvaro, só para terminar, se por um lado eu estava dizendo, é normal você ter esse tipo de falha nos primeiros testes, a própria empresa já estava avisando que qualquer coisa além da decolagem já era lucro. Talvez até por causa de quem é o chefe, eles têm uma grande dificuldade de admitir qualquer tipo de falha. Você quer ver como é que a SpaceX se pronunciou depois da explosão? Eles basicamente não aceitam falar a própria palavra explosão. Eles foram lá no Twitter e chamaram de ali a Rapid Unscheduled Disassembly. Ou seja, para eles o Starship não explodiu. O Starship ele passou por uma desmontagem rápida não programada. Parece técnico, né? Mas é um eufemismo. Do jeito que você está me colocando, é marketing. É marketing. Parece técnico, mas é marketing. Do jeito que você está me mostrando, eu concluo isso. É marketing, Álvaro. É marketing. Foi uma explosão. Se fosse a NASA que tivesse lançado, eles com certeza iam chamar de explosão. Eles vão lá e chamam de não. É um desmonte rápido, não programado. É um eufemismo que eu vou usar para daqui para frente muito esse eufemismo, porque eu achei ótimo. Desmonte rápido, não programado. Eu acho interessante só que, em função dele se apresentar como especialista em tudo e com frequência conseguir convencer muita gente de que ele é um gênio da ciência, um inventor, um empreendedor, né? Meio que um Thomas Edison com Tesla, né? Sabe? Tudo isso é ele tentando se vender, e ele consegue criar um culto no entorno dele que não me parece muito saudável. A gente viu aquela filha do Silvio Santos, não faz muito tempo, aí foi ano passado, dizer que ele é o novo Noé, porque tal qual Noé, ele vai colocar todo mundo dentro aí de uma embarcação e vai salvar todo mundo do fim, né? Só que um era o dilúvio, o outro é a mudança climática e vai levar a gente para Marte. Uma história assim, né? Coisa de maluco mesmo. Então, Sofia, eu só queria que as pessoas tomassem esse cuidado, né? Uma coisa é você respeitar quem tem mais do que você. Outra coisa é você cultuar quem tem mais do que você, porque essa pessoa tem mais do que você. Isso não pode levar para um lugar melhor. Não pode. Só pode dar cagada.